Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e hoje é a noite martinista, porque a gente está trazendo aí um livro novo sobre rosacrucianismo, de um cara que já veio aqui várias vezes. Hoje vamos ver se é uma noite muito boa para bater papo e chamando a galera do Boteco aqui pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Hoje a gente vai aprender um pouco de Rosa Cruz. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konbanwa para quem está no Brasil, konnichiwa quem está vendo gravado essa tarde em outro horário. Bom, eu vim pelo nome da live, estou bastante interessado em saber que livro é esse que está saindo aí. Dos nossos amigos do Conexão Pagã, André Correa. Saudações, seres humanos. Rosacrucianismo, livro, romance, histórias, mitologia é um assunto que me interessa muito, então vamos lá, que tem muita coisa para correr hoje. E o nosso irmão maçônico rosacruciano martinista enoquiano Ulisses Massad. Opa, fala galera. Hoje nós estamos aqui com um irmão nosso também e vou ler o currículo dele. Ele já esteve aqui, vocês já conhecem, que é o nosso irmão Diego Pereira Franzen. Ele é jornalista, escritor, criador de conteúdo digital, gestor do canal Maçonizando, que traz semanalmente entrevistas e vídeos com curiosidades, esclarecimento e a estrutura da maçonaria. Atua como jornalista desde os anos 2000, começou sua carreira no jornal Diário Serrano. Desde o ano 2010, reside na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde trabalha na área de comunicação. É autor de 8 livros, integrante da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências. Franzen é professor de artes marciais no sistema Azanco. Me corrija depois se eu tivesse com a pronúncia certa aqui, Diego. Faixa preta de Taekwondo, Hapkido, Kickboxing e Tang Soo Do. É autor de artigos e ensaios sobre filosofia das artes marciais. Mestre em Reiki no sistema Usui. É maçom desde outubro de 2006. Atualmente ocupa o cargo de grande secretário de comunicação do Grande Oriente do Brasil, no Rio Grande do Sul. Filiado à loja maçônica Cavaleiros da Pedra, número 4110, de Bento Gonçalves. Foi grande secretário de comunicação do GOB, do Rio Grande do Sul. Membro fundador do capítulo Demolei Henry Ford, número 1189, de Bento Gonçalves, onde é o presidente do Conselho Consultivo. Grande secretário de Cultura da Grande Loja de Mestres Maçons da Marca do Rio Grande do Sul e deputado estadual maçônico, eleito pela augusta e respeitável Loja Simbólica Cavaleiros da Pedra, de 2023 a 2027. Diego, seja bem-vindo ao Projeto Mayhem. Muito boa noite, Ulisses, boa noite, Marcelo, boa noite a todos esses irmãos que estão nos assistindo, nos prestigiando. É uma grande honra estar de volta aqui nessa pleiade de homens notáveis, né? E com certeza é uma grande honra, uma grande felicidade estar falando do nosso trabalho literário para um público e para um círculo tão nobre como é aqui no Projeto Mayhem, que é um projeto que eu admiro demais, assisto toda semana, então estou muito feliz de estar com vocês de novo aqui. Legal. Fala um pouquinho para a gente a respeito do que é, qual que é o livro e o que é esse livro. Conta para a gente sobre esse projeto, por favor. Bom, vamos lá, então. Assim, esse livro, ele é um pouco mais trabalhoso. Foi um pouco mais trabalhoso fazer esse livro, chamado A Pedra Oculta. Ele é um romance iniciático. Ele é ambientado aqui na Serra Gaúcha do século XIX. Século XIX. A gente está ambientando esse livro pós-proclamação da República na Revolução Federalista de 1893. Então, é um projeto assim também que foi desafiante por causa da pesquisa histórica, né, que eu tive que fazer sobre o contexto político, social da época ali do século XIX, porque não ia fazer algo assim sem realmente fazer um contexto interessante, né? Mas foi bem interessante essa pesquisa, porque eu me aprofundei um pouco mais em algumas coisas que eu não sabia, né? E eu tenho três grandes livros que, para mim, são referências na minha formação cultural, né? Um deles é uma referência para mim iniciaticamente,
que é o livro Zanoni, do Sir Burrell Lytton, né? Eu tenho outro livro que é, para mim, o maior livro de todos os tempos, chama-se O Conde de Monte Cristo, e o outro livro que me inspira muito é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é meu conterrâneo, ele nasceu em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, então eu me criei na escola vendo, o Érico Veríssimo nasceu em Cruz Alta, o Érico Veríssimo escreveu O Tempo e o Vento, o Érico Veríssimo escreveu Incidente Antares, o Érico Veríssimo escreveu Solo de Clarineta e tal. Então foram obras que foram marcando a minha formação literária e a minha paixão por leitura. Mas quando eu peguei o Zanoni e o Conde de Monte Cristo, que para mim até hoje é o meu livro favorito, eu vi algumas situações assim da licença poética que alguns autores têm, né? Alguns autores têm que eles colocam personagens históricos dentro do contexto dos seus livros. E foi isso que eu quis fazer nesse livro, né? Então, por exemplo, tu pega o Érico Veríssimo e coloca lá na Revolução Farroupilha o general Bento Gonçalves conversando com o capitão Rodrigo Cambará, né? Então, e faz essas licenças poéticas com personagens históricos. Eu me permiti fazer isso também. Então, cito lá o Gumercindo do Saraiva, cito o Júlio de Castilhos, que eram os dois grandes opositores que nós tínhamos na Revolução Federalista de 1893, onde a República recém tinha sido proclamada, e aí o Rio Grande do Sul vivia um conflito entre os legalistas, que era a turma do Júlio de Castilhos, que queriam a subordinação ao governo federal, e tinha como é que eu poderia dizer? Tinha os caras que defendiam que os estados tinham que ter mais autonomia, né? Os estados tinham que ter mais autonomia, eles não podiam. Como é que eu poderia? Eles queriam que o estado fosse federalizado, como é nos Estados Unidos, onde cada estado tem a sua independência. Aí o que acontece? Começou essa revolução, que foi bem sangrenta. Diga-se de passagem, Cruz Alta, minha terra natal, era conhecido na época como Ninho dos Pica-Paus. Os pica-paus eram os famosos chimangos, que eram os caras do lenço branco. Os caras do lenço vermelho, que eram os federalistas, eram os maragatos. E o sangue corria solto, né? Era saques, era ataques e tal. E esse livro ele começa num ambiente pré-revolução federalista, onde nós temos dois jovens maçons dentro dessa história, que eles estão estudando filosofia, cultura e tal, e em um determinado momento eles acham que a maçonaria não está suprindo o que eles querem mais, né? E de repente, começam alguns conflitos políticos entre duas parcelas da sociedade. Nós temos a parcela pobre, que é uma parcela miserável, a maioria da população que não sabia ler e tal, até 4% da população sabia ler naquela época. E tem a elite intelectual. A minha história se concentra na elite intelectual. Então, esses jovens idealistas, nós estamos num período pós-Revolução Federalista, pós-proclamação da República, melhor dizendo, e pós-abolição da escravatura. Então, tu vê, em 1893, 5 anos antes, se admitia a possibilidade de tu ser dono de uma pessoa com direito a papel atestando a tua propriedade, né? E não é bem assim para se desfazer esses meios, né? Então, o cara que é nobre e de repente virou uma república, eu deixo de ser um barão, eu deixo de ser um conde, o que eu sou agora, né? E o ego ainda está ali, não é? Dizendo, porque uma vez conde, sempre conde, uma vez barão, sempre barão. Enfim, dentro desse contexto, a cidade está tranquila e um belo dia a cidade amanhece com cartazes anunciando a chegada de uma fraternidade misteriosa, que é a fraternidade dos Rosa Cruzes. E isso causa um alvoroço muito grande na cidade, que já está às vésperas de um conflito bélico, né? E aí começam a surgir alguns personagens, e um personagem que talvez seja o mais curioso desse livro, que eu fiz uma homenagem dupla. Eu fiz uma homenagem dupla no nome do personagem, né? Que eu fiz uma homenagem a um grande martinista que teve aqui no Sul, que chamava-se Ernesto Braga, e fiz uma homenagem ao Conde Cagliostro. Então, o nome do cara é Ernesto Bálsamo. Então, o cara, ele aparece do nada, muito rico, e aí os caras olham aquele cara e dizem, mas eu vi um cara igual a ele lá na Guerra do Paraguai, com a mesma aparência. 30 anos atrás, um cara com a mesma aparência lá na Guerra do Paraguai. O outro, não, mas 60 anos atrás, na Revolução Farroupilha, eu vi um cara igual a ele. E começa a surgir o boato que esse cara é imortal,
Ele tem a pedra filosofal, porque o cara, tudo que ele compra, ele paga em ouro, ele simplesmente não muda de aparência, é um cara... E aí esse cara começa a fazer o recrutamento de homens de desejo para montar um grupo de estudos ali. Só que, paralelo a isso, nesse livro, existe um grupo satanista atuando ali, fazendo sacrifício de seres humanos. E quando as pessoas começam a ser mortas em rituais satânicos, lembra que mês passado apareceu um cartaz ali dizendo que esses Rosa Cruz vieram para cá? São eles. São esses Rosa Cruz. E aí começa um conflito de bem contra o mal no astral e no físico, né? Então, a ideia é essa, e eu quero botar nesse livro, quis botar nesse livro, no caso, todos os conflitos que o iniciado vai ter, ou passou, ou normalmente passa, desde o momento em que ele é convidado para entrar numa ordem, quando ele começa a avançar na ordem, como ele começa a ganhar graus, e se iludir com o poder que esse grau pode dar para ele, e aí ele começa a cair, aí o cara tá fixo na iniciação, tá lá, agora eu sou fixo na iniciação, a natureza já me reconhece, aí de repente vem uma mulher charmosa lá, seduz o cara, e o cara cai no instinto, e acaba com essas... Enfim, esses conflitos que a gente tem na iniciação que chama bastante atenção nesse livro. E eu diria, eu até comentava com a minha mulher hoje, que eu comecei a escrever esse livro em 2015. Eu tive 2 bloqueios criativos ao longo da criação dessa história, porque eu chegava num ponto de pensar para onde eu vou. Não sei para onde eu vou escrever outro livro. E nesse meio tempo eu escrevi 4 livros enquanto eu esperava o que fazer com esse. E, de repente, um dia eu estou assistindo televisão, estou assistindo alguns seriados ali, e penso, mas se eu desse um rumo parecido com isso aí, na história eu consigo fechar. E realmente foi um desafio, mas eu ouso dizer, Ulisses, que esse livro é a minha melhor obra literária, assim, a minha maturidade literária está nesse livro. Desses 8 livros que eu escrevi, eu acho que o que tem mais do Diego é esse. O que tem mais do que eu penso sobre a vida, sobre a iniciação, está nesse livro. Então, foi um livro bem legal de escrever. Eu me senti muito feliz quando eu terminei ele. Eu pensei, 8 anos, cara, meu filho pequeno não tinha nascido ainda, ele está com 7 anos, já sabe ler, e eu não terminei esse livro. Era uma questão de honra, inclusive, terminar esse livro, né? E, graças a Deus eu terminei, e depois que eu terminei, aí a gente já disponibilizou ele em 2 plataformas para aquisição, né? Que é no eClap, no formato físico, né? Esse livro está no eClap e também está lá no Clube de Autores. Então, o pessoal pode adquirir, e eu só disponibilizei ele no formato físico. O pessoal que assiste o meu canal vai ver ali que eu vendo normalmente meus livros no formato digital também. Eu faço aqueles pacotão, 6 livros digitais por R$50. Faço, mas com esse novo eu não vou fazer. Esse eu vou ser o egoísta. Esse vai ser o cara que quiser ler esse livro, vai ter que ser old school, vai pegar e folhear, ler e saborear, porque ele deu trabalho para escrever. Não que os outros não tenham dado, né? Mas esse foi um livro assim que me realizou, porque a história, eu não vou dar muito spoiler da história, mas essa seita satânica está enfrentando um grande viciado. Então, o cara vai dormir, de repente o cara sai do corpo, encontra o outro cara no astral, e pau! E depois ele volta volta no físico, tá tendo tiro lá fora porque os maragatos estão chegando. E tem bandoleiro, na época também tinha. E isso é uma história, uma coisa que eu coloquei também para mostrar fatalidade no livro, que é os bandoleiros, né? Caras que viveram uma vida marginal, surrada, e que de repente eles passam de cidade em cidade, saqueiam, estupram, pegam o que tem de valioso e partem para outra cidade, né? E isso era uma coisa muito comum aqui no Rio Grande do Sul, tanto que famílias escondiam seus tesouros e enterravam em terras, em propriedades rurais, de repente saqueava, matava todo mundo, e até hoje tem registro de gente que acha enterros de dinheiro aqui no interior do Rio Grande do Sul, procurando, vai lá, vamos fazer uma reforma naquela terra lá, pá, acha prata, ouro, tudo enterrado, porque estão invadindo, vamos enterrar. Os castelhanos faziam isso muito também, né? Eles invadiam ali, e vamos lá, invadir, pau e pau, vamos enterrar o nosso tesouro, e os caras matavam, estupravam, e matavam as mulheres, matavam os caras, matavam os animais, e iam embora, e o tesouro ficava. E até hoje tem esses registros, né? Também é uma curiosidade histórica. Mas, em síntese, esse é o enredo. O pessoal que quiser adquirir, então, no eClap, no Clube de Autores,
e você pode adquirir esse livro, que com certeza foi feito com muito carinho e trazendo elementos da iniciação, porque eu passei por maçonaria, por ordem martinista, por ordens Rosa Cruz, e eu gostei muito de fazer essa conexão. Mas era isso. Em síntese, agora eu estou aberto a perguntas sobre o livro, porque eu falei bastante, mas eu não sei qual foi a curiosidade que despertou o que eu falei, então estou disponível aí para responder. Olha, gostei bastante do enredo mesmo, porque é histórico, me interessa e você misturou tudo que eu gosto. Só que eu tô com um problema de fazer pergunta. Se eu fizer uma pergunta muito direcionada, eu vou receber spoiler, e eu não gosto de receber spoiler. Não, eu não vou dar Então, spoiler, pode ficar tranquilo. Pode aí eu estou perguntar. pensando, que pergunta que eu faço? Eu vou ter que perguntar assim sobre a Revolução, essa confusão histórica, para você explicar mais sobre o pano de fundo histórico e também sobre os panfletos Rosa Cruzes que vieram antes e o impacto na Europa e histórico assim. Então, começando aí, eu não sei o que o Ulisses vai perguntar, começando sobre o pano de fundo histórico que você citou. Fala um pouco mais. Bom, vamos lá então. O movimento Rosa Cruz ele surge ali em 1614 com os manifestos, né? É a primeira manifestação Rosa Cruz que a gente tem. A gente pode fazer associações por licença poética mesmo, né, ou histórica, ao Egito, à Suméria, à Atlântida, enfim, pode fazer para onde quiser. Mas historicamente, documentalmente, o movimento Rosa Cruz ele surge depois do Renascimento, lá em 1614. É importante frisar que a gente tem uma influência muito grande do protestantismo nesse movimento Rosa Cruz. Por quê? Porque a igreja era absoluta, a igreja católica era absoluta e era confundida com o Estado. O poder da igreja e do Estado se misturavam. Isso, inclusive, matou os templários 300 anos antes, né? Então, o que acontece? O poder se misturava. Então, exatamente 300 anos depois dos templários, né, vem esses manifestos. Né? Interessante esse número, né? 300. Né? Esses manifestos Rosa Cruz surgem na Europa com a publicação do Fama Fraternitatis. Depois veio o Confessio Fraternitatis e o Bodas Alquímicas de Christian Rodenkreuz, que é uma trilogia de livros, né, que hoje, historicamente, pode-se dizer que são atribuídos ao Johann Valentin André, né, que foi um grande rosacruciano, mas a Rosa Cruz que surge ali com os manifestos, não dá para dizer que é uma ordem, né? Não dá para dizer que é uma estrutura organizada com um mestre, grão-mestre que fazia rituais e tudo mais. É uma corrente de pensamento, assim como foi o iluminismo, o renascentismo, o protestantismo e todas as outras, né? Então é uma corrente de pensamento onde eles chamam a humanidade para uma revolução mental, ou seja, para uma transformação de estado de consciência através desses manifestos, onde os primeiros dois são direcionados a uma elite intelectual e o terceiro é mais um romance, né, que mostra um casamento, né, que eles chamam de casamento alquímico, né, que é o casamento da noiva com o noivo dentro de um castelo. Então a noiva seria a alma humana e o noivo seria Deus, numa analogia minha, tá? Então tu faz esse casamento, né, do ser humano com o divino e começa a manifestar isso na Terra. Esse é o objetivo do movimento Rosa Cruz. E aí o que acontece? Surgem depois disso ordens Rosa Cruzes, mas o principal expoente que surge após os manifestos, logo depois dos manifestos, é a maçonaria. Né? Logo depois dos manifestos, 100 anos depois, surge a maçonaria, institucionaliza-se em 1717, e depois a maçonaria começa a vir cartas patentes de tudo que é rito, o pessoal começa a fundar rito, fundar ordem e tudo mais. O primeiro grau Rosa Cruz da maçonaria, ele vem pelo Jean-Baptiste Villermoz, né? Ele vem através do Jean-Baptiste Villermoz, que foi um grande pessoal que é martinista, martinesista, pessoal que é do rito certificado vai associar rapidamente a figura do Jean-Baptiste Villermoz. Ele vem com o Villermoz e depois do Villermoz criar esse grau Rosa Cruz, começam a surgir algumas ordens Rosa Cruz, né? Então, é uma inspiração dentro disso. É que nem eu sempre falo do martinismo, né? O martinismo era uma corrente de pensamento baseada no Nicolas de Saint-Martin. Só que o Papus pega e ritualiza isso. Ele pega aquele pensamento e torna ele ritualístico e faz uma ordem. O rosacrucianismo aconteceu a mesma coisa. Existe a corrente de pensamento e algumas ordens foram lá e fizeram uma ritualística baseada naquela forma de pensamento e espalharam, né? E a maçonaria é uma dessas ordens.
pessoal diz, maçonaria e Rosa Cruz não tem nada a ver. Claro que tem. Claro que tem. Tanto que a gente tem grau Rosa Cruz, né? E o grau Rosa Cruz não é para homenagear os ordens Rosa Cruz. O grau Rosa Cruz é porque a essência é Rosa Cruz mesmo, porque as ordens vieram depois. Né? Então, esse é um ponto que é bem chave. O rosacrucianismo se expande muito rápido, porque ela traz aquela situação assim de merecer as obras, o coração, a vontade do indivíduo. Tu deixa de ter aquele temor a um sacerdote e aquela condição de se comportar que nem uma ovelhinha, senão tu não vai para o céu, tu vai para um lugar lá que tu vai queimar para o resto da eternidade e tudo mais. E tu vê que conforme as tuas boas ações, independente do que tu acredita, tu vai conseguir transformar a sociedade e o teu meio. E transformando o teu meio, tu vai transformar coletividades. Essa é a essência do pensamento rosacruciano. Aí o que acontece? Nesse livro, eu tenho ciência, o pessoal vai dizer, mas Diego, no século XIX não tinha Rosa Cruz no Rio Grande do Sul e nem no Brasil. De fato, concordo, e não tinha. É licença poética. Eu realmente fiz uma licença poética, eu trouxe essa licença poética justamente para... Imagina assim, o padre vê aqueles documentos ali, o padre olhou ali aqueles documentos, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E pá, vai lá e... não, mas eu sei que tem maçonaria aqui. Chama o venerável da maçonaria, intima o cara. Que porcaria essa aqui que tá nas ruas da cidade, que é isso? Nós não temos nada a ver com isso. Esse conflito social que se cria também, porque grandes transformações, elas também passam por grandes rupturas. Né? Então, a sociedade viveu isso. Elas tinham domínio da igreja, depois houve um movimento protestante, que foi uma ruptura. Depois a gente tem iluminismo, renascentismo, rosacrucianismo, e todos os movimentos que transformam a sociedade, eles são rupturas. E o rosacrucianismo foi uma ruptura, uma forma de pensar para trazer outra, uma revolução mental, né? Uma revolução espiritual. E eu acho que os rosacrucianos foram muito felizes nisso. E as ordens e o legado, e hoje nós estamos falando em Rosa Cruz, mostra que o serviço de todos esses anônimos que trabalharam lá valeu muito a pena, né? Eu acredito que por aí, Rodrigo. Eu ia fazer a minha pergunta, mas você acabou de responder. A minha curiosidade era com relação ao movimento Rosa Cruz, quando ele teria chegado aqui, se você, na sua pesquisa, você teria encontrado alguma coisa antes, né, do que é conhecido aí, mas você já respondeu que não, né, era só uma licença poética. Mas, Diego, eu estou encantado com a história, cara. Pô, o Rodrigo, ele mandou muito bem ali, porque você pegou tudo aquilo que a gente gosta de ler num romance e você trouxe ali pro livro, cara. Que bacana. Tô curioso com esse livro. Eu tenho que pensar, sim, que a gente precisa trazer reflexões. E eu vejo assim, por exemplo, a gurizada de hoje em dia, eu sou presidente do Conselho Consultivo do capítulo de Demolei. Eu vejo que é muito mais fácil, e não é demérito, porque a gente é outra geração. A gente não pode exigir que um guri de 16, 17 anos se comporte como o tiozão de 42 aqui. Não dá. Não dá, porque eles não têm 42, eles estão numa outra época da vida, num outro estágio da vida, e eles estão passando essa época da vida num período diferente do que nós passamos. Então, eles têm outra formação, né? Então, eu vejo que eles gostam muito, por exemplo, e isso é um legado que o próprio Marcelo deixou, né? Eles gostam muito de RPG, né? Eles gostam muito de jogar card, Yu-Gi-Oh!, de jogar... E tudo isso aí é muito legal, porque isso desperta o interesse de espiritualidade na gurizada. Hoje eu estava conversando com um irmão daqui da cidade, um irmão que diz que ele tem uma loja voltada ao público geek, e ele conversando com um menino lá, de 20 anos, que estava jogando Yu-Gi-Oh! E o guri começou a dar alguns bizus de magia do caos pro cara. Mas onde é que tu aprendeu isso? Aprendi jogando. Então, desperta, sabe? Desperta e o cara começa a buscar. E eu vejo assim, ó, que histórias chamam muito a atenção. Muito mais do que tu escrever um tratado, muito mais do que tu escrever um texto chato de 300 linhas, que nem aqueles textos chatos pra cacete do Samartã. A gente gosta porque é martinista, mas aqueles textos são chatos, eles são muito chatos, eles são prolixos, eles dão sono. E quando a gente pega esse texto, assim, por exemplo, e romanceia, como foi feito em Zanoni, a mensagem fica muito mais clara, apesar de ser uma alegoria.
Tanto que os rituais das ordens que a gente participa são dramas ritualísticos, né? A maçonaria tem o seu drama ritualístico, as ordens Rosa Cruz têm. Então, o romance, para mim, é uma grande forma de passar uma mensagem. E eu acho que o objetivo justamente foi esse. A gente sabe que aqui no Brasil a gente teve grandes precursores, né? Vem Sociedade Teosófica, vem Círculo Esotérico da Comenda do Pensamento, Francisco Valdomiro Lorenz, uma figura fantástica que veio no começo do século XX para cá, e se populariza, Dario Veloso, toda essa galera, né? Populariza o movimento esotérico, e lá nos anos 60 começa aquela história lá da Era de Aquário, da Revolução Hippie e tudo mais, e nos anos 60 o pessoal desperta mais ainda, e aquilo vira uma febre. E hoje a gente está colhendo os frutos disso, né? Então, é muito bom isso, assim, porque a gente rompeu paradigmas através da busca por uma espiritualidade alternativa dentro do que o nosso coração vibra, né? E a senda cardíaca também é isso, né? Diego, cara, fantástico, fantástico o que você está trazendo. Eu até comentei aqui no chatzinho, né, que essa licença poética de pegar contextos históricos e colocar, né, toda essa história em cima me lembra muito Bernard Cornwell, quando ele está descrevendo momentos históricos ali, ele vai colocando personagens para amarrar a história com a mitologia dele, muito legal mesmo. E me chamou a atenção uma coisa, que você já introduziu o assunto, assim como respondendo para o Ulisses agora, que você pega o romance e você gera o conflito, né? Você pega aquele conflito ali pós-proclamação, saindo de um conceito da situação da escravidão, né? O pós-escravidão, onde você tem um mundo ali que é bipartido, né? Que você falou, ilustrou até como lenços brancos e lenços vermelhos, o preconceito muito forte, o satanismo, né? Como antagonista da fé, da religião ou daquela ordem, e você tem todo esse conflito criado entre filosofias, ideias, valores morais, e de repente vem uma ordem filosófica mistérica e que ninguém sabe o que é uma coisa muito abstrata, provocando e convidando para o estudo. Você consegue traçar um paralelo dessa história com a realidade atual, onde esses conflitos existem, onde esses conflitos são reais, hoje em dia também, e onde você comentou 4% da população naquela época era alfabetizada, hoje em dia é um pouco mais, mas eu acho que a compreensão não está muito longe disso. E, e você vê essa falta desse estudo, dessa busca, desse conhecimento nos dias atuais. Vejo sim, assim, porque a gente vê, ao mesmo tempo que a ciência evolui, né, onde a gente pode, por exemplo, teve uma pandemia que matou um monte de gente e fortaleceu, de certa forma, essa situação das videoconferências, das reuniões virtuais, das palestras e tudo mais. Não vou dizer que foi um aspecto positivo da pandemia, porque ela não teve aspecto positivo. As pessoas morreram, foi uma tragédia, e não teve aspecto positivo, e eu não vou fazer eufemismo nenhum. Não teve. Foi um momento de dor. E eu acho que a gente tem que aprender com isso também. A gente aprende com a dor também. Aprende, né? Eu, uma vez, quando eu era pequeno, o tamanho do meu menino aqui, eu pulei na água sem saber, achando que eu sabia nadar automaticamente, quase morri. Então, aprendi que eu vou ter que ir até onde me dá pé. E é isso que a gente tem que fazer, inclusive, na espiritualidade, né? E eu vejo assim, ao mesmo tempo que a ciência evolui, a gente está vendo crescer movimento anti-vacina, movimento terraplanista, movimento de pessoas que, enfim, o preconceito, né? O pessoal, eu vejo assim muito que eu não estou tomando partido de A ou B, mas eu vejo muito, por exemplo, assim, as pessoas entram com uma ordem e, em vez de pegar os preceitos daquela ordem e levar para sua vida e transformar a sua vida, o que elas fazem? Elas pegam os preceitos da sua vida, levam para a ordem e tentam transformar a ordem. E aí nascem os donos de loja, os donos de ordens, os caras que são contra a inovação, que tu apresenta uma ideia, os caras vão lá e castram, e aí começam a surgir as cisões, e começa a surgir isso e aquilo. E ao mesmo tempo que a gente vê assim que as pessoas elas têm uma carência muito grande de poder e elas têm medo. E a iniciação não se pauta pelo medo, dentro do que eu aprendi na vida.
E as pessoas pautam a iniciação pelo medo. Tu não está procurando um movimento iniciático, uma igreja, uma fé, porque tu quer alcançar a divindade. Tu está procurando porque tu quer fugir do demônio. E aí o que acontece? A maioria das pessoas pensa assim, elas não querem procurar Deus porque elas querem ser boas, elas não querem ir para o inferno. E a busca, ela se torna muito diferente nesse ponto. Ela muda totalmente, né? Porque no momento que tu quer a pureza, a essência divina e tudo mais, tu tá sendo um altruísta, tu tá sendo um iniciado que tá buscando a luz. Tu não tá fugindo das trevas. São coisas totalmente diferentes. Porque o iniciado tem que saber andar nas trevas também. O iniciado tem que saber, e a carta do eremita mostra isso. O iniciado tem que saber andar nas trevas. Porque se ele não souber andar nas trevas, não adianta. Então, tu não pauta na tua iniciação pelo medo. Não adianta tu pautar no medo. Porque senão, depois tu se acha um mago poderoso, aí tu vê lá um despacho na porta da tua casa, tu corre para o batuqueiro pedir ajuda porque tu não sabe fazer. Que baita mago que tu é. Né? E isso acontece aos montes. Tem muito livre iniciador que faz isso. Então, a gente tem que buscar, pelo menos dentro do meu entendimento, a pureza, né? Ou seja, um estado que realmente tu se torne sutil, né? Se torne sutil, se torne leve. Mas tu não precisa tratar alguém mal porque a pessoa não está assim. Tu não precisa se sentir superior porque o cara é um cara que é mais rústico, mais rude e tudo mais. A gente sabe que tem as afinidades. Por exemplo, eu não me sinto bem perto de cara muito... É um termo que a gente usa aqui no Sul, bagaceiro. Um cara muito chinelão, um cara muito... Sei lá, eu não me sinto bem perto desse tipo de cara. Porque eles começam a fazer piadas que eu não gosto, eles começam a fazer comentários que eu acho escroto e eu não gosto. Então, o que eu faço? Eu me afasto, mas eu não preciso tratar mal essas pessoas. Eu não preciso pisar em ninguém porque eu não sou superior a ninguém. A minha avó dizia uma frase que eu achava muito legal. Ela dizia assim, que saco de batata só tem batata. E se tu tá encarnado na Terra, é porque tem uma batata, assim como todas as outras batatas, nesse grande saco de batata. Então, a tua evolução espiritual é muito parecida com todo mundo que está aqui. Por isso que tu tá em sintonia com essa gente. Então, eu vejo que a gente precisa, sim, buscar, e esses conflitos acontecem não só na sociedade, as ordens são reflexos da sociedade, acontece, a gente está vendo cisões na maçonaria por toda parte, a gente está vendo ordens, Rosa Cruzes ruindo, quebrando, capítulos, lojas fechando, e tudo isso acontece por quê? Porque as pessoas vão lá e levam seus problemas para dentro da ordem e começam a brigar. E aí os outros saem e esvazia. E aí tu diz, não aguentaram, não tiveram força para aguentar. Às vezes é só a gente que é chato e as pessoas se afastam, né? Então é por aí, né? Eu espero ter respondido a pergunta. Valeu, valeu. O meu é um comentário. Você está falando sobre esse romance, a parte de ensinar. Na hora me veio a ideia de que nessa grande religião cristã, o Espiritismo, as pessoas não leem as obras de Kardec, eles leem os romances. Então, eles aprendem mais através dos romances espíritas do que lendo as obras básicas de Kardec. Então, o seu livro é assim, ele é para passar uma mensagem iniciática também? É assim, porque o que eu vejo assim, no movimento, eu fui espírita por um bom tempo, fui presidente até de uma casa federada. E realmente essa estatística que tu falaste é verdadeira. Romance espírita é o que mais vende e tal. Mas a pessoa que procura o centro espírita, ela não está procurando, é diferente de uma ordem. A ordem tu procura, por exemplo, quando tu está com anseio, um chamado interior. Tu está sentindo uma necessidade de algo mais. O centro espírita, normalmente a pessoa procura quando ela está sofrendo, quando ela está tendo fenômenos em casa, quando ela está procurando um consolo, né, o consolador prometido, né? Ela vai lá e procura esse consolo e tal, e ela não está com saco para ler obras básicas do Kardec, ela não está com paciência para isso. Ela quer uma coisa assim que edifique ela, né? Então, o que ela faz? Ela vai lá e lê o Violetas na Janela e se sente bem com aquilo, sabe? Se sente suave com aquilo e aquilo faz bem. Então, é um tipo de literatura que eu não leio, já li por curiosidade para ver o que era, né? Mas é uma literatura que eu não leio, mas eu sei o quanto ela faz bem para as pessoas. É que nem Paulo Coelho. Paulo Coelho trouxe muitas pessoas para a iniciação, né? E o pessoal, Paulo Coelho e tal. Aí o pessoal diz assim, eu vi comentários assim, mas o Paulo Coelho escreve mal.
E eu disse, mas é o único escritor vivo mais traduzido que Shakespeare. Se ele escreve mal, ele é mais poderoso ainda. Se o cara escreve mal, está morando num castelo na Suíça e nós aqui pagando carrinho 1.0 a prestação, reclamando da literatura dele, é, é por aí, né? Então, o que acontece? Os livros, os romances, eles trazem muito a mensagem. E eu estou tentando trazer uma mensagem nesse livro de algumas coisas, inclusive, que eu vivi. Né? Por exemplo, tu tem um sonho iniciático, tu se impressiona com aquele sonho, aí tu vai comentar com o cara, aí o cara já pensa assim, mas tu já pensou nisso? E te dá uma chave e tu mesmo faz a tua reflexão. Ninguém precisa ir lá e dizer, teu sonho aconteceu isso, por isso, por isso, por isso. Não, o cara te dá uma chave, mas esse símbolo significa isso, esse contexto significa aquilo e tal, o que tu acha disso? Aí o cara pensa, monta o quebra-cabeça e entende a mensagem. Porque a natureza é assim, ela se reveste de símbolos. A natureza, ela se reveste de símbolos e nós, a partir da leitura dos símbolos, a gente consegue aprender. Isso que os Rosa Cruzes diziam, né? Quando eles diziam, nós aprendemos a falar a língua de todos os países em que desejamos estar, afastando o homem nosso semelhante do erro fatal. Qual é a língua universal? É a língua dos símbolos. Se você consegue entender os símbolos, você decifra qualquer coisa. Né? O símbolo é universal. Tu tem um pentagrama, eu vi que o outro irmão tinha um pentagrama tatuado ali na mão, o pentagrama é um símbolo. E ele tem um contexto, ele tem um poder que está enrustido e análogo a esse símbolo. E ele trazendo análogo a esse símbolo, tu vai, de certa forma, internalizar ele. E tu internalizando ele, tu consegue pegar essa essência divina. E o Rosa Cruz era isso, treinar o olho e aprender o significado dos símbolos. E eu abordo isso no livro também. Entender os símbolos, entender os sinais da natureza. São coisas assim, não que eu me ache um Jedi, assim, mas são coisas que a gente vive, né? E às vezes a gente pensa assim, tem muito iniciado que pensa assim, eu vou viver como um Jedi, como um mago, coisa, e esquece que a vida acontece aqui também na matéria. E se nós não souber tomar o doce e o amargo, a gente vai cair, para lembrar que a gente está encarnado. Né? Eu acho que é por aí. Eu vou chamar o pessoal agora para a gente encerrar. Lembrando que os links dos livros vão estar na descrição aqui, tá? Quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu quero saber do antagonismo. Em que você se baseou para criar o teu antagonismo? Bom, eu tenho um livro que eu escrevi, Rodrigo, Robson, perdão. Robson, eu escrevi um livro em 2015. Eu escrevi um romance iniciático. E esse romance iniciático eu me baseei num fato real que aconteceu na minha terra natal, que é Cruz Alta. O que aconteceu? Existia um grupo que fazia rituais necromantes dentro de um cemitério da cidade. Eles faziam rituais necromantes dentro do cemitério. O que acontece? O primeiro ritual que eles fizeram foi um sacrifício de um animal. Depois, o segundo ritual, eles pegaram um corpo recém-enterrado, mutilaram o corpo, fizeram símbolos com o sangue do corpo e fizeram um monte de coisa. E o outro eles convidaram o cara para ir sacrificar um humano vivo. Quando o cara chegou lá no cemitério, ele descobriu que ele era o sacrificado e ele foi assassinado. E os caras mataram ele, abriram uma sepultura, jogaram ele dentro da sepultura e fecharam a sepultura. Acharam o corpo 2 anos depois. Então, foi um... E aí, a partir daí, se desbaratou um grupo que se intitulava satanista, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente fala em satanismo, né? Porque são correntes diferentes de satanismo. Tem aquele satanista lá que é o cara que simplesmente é contra o sistema, é o anarquista e tudo mais, e esse cara não faz mal para ninguém, né? E tem o cara que realmente gosta de sangue, gosta de matar, mas é uma sociopatia que é uma psicopatia que é atribuída a isso. Então, todos os meus antagonistas, tanto no outro livro, o Temporal Austin, quanto nesse, eu me baseei nesse grupo. Eu me baseei nesses caras. Então, a base foi ele. Que ele sempre tem um mestre oculto, que está ali no meio do contexto, e ninguém sabe quem ele é. E esse é o grande mistério do livro também, um dos grandes mistérios do livro. Está acontecendo isso, 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 mas quem é esse cara que está comandando? E o cara está ali o tempo todo. Está ali o tempo todo. Eu revelo no final, mas ele está ali o tempo todo. E no outro livro, Temporal Austin, também. O cara está ali o tempo todo. Então, o antagonista é isso. Só que eu pego também uma situação assim, nós estamos falando de um cara que, teoricamente, tem 400 anos de idade, que é o cara que está lá na cidade.
E será que esse cara já não encontrou esse louco no passado? Será que esse cara já não estava no mesmo movimento e, de repente, eles tomaram rumos diferentes e acabaram se encontrando de novo? E se for, como é que é esse reencontro, né? Então, esse é um ponto que a gente tenta trazer no livro para essa reflexão. Então, o antagonista, na realidade, ele é um cara que ele está ali o tempo todo, não vou dar spoiler do livro, óbvio, mas ele está ali o tempo todo, ele tem seus seguidores, e tem dois tipos de seguidores, tanto o Rosa Cruz quanto o antagonista, eles têm dois tipos de seguidores, que é o cara que realmente quer, o cara que busca e tal, e o cara que está ali pela pilha, o cara que está ali pelo fenômeno, o cara que está ali porque ele quer se embriagar com o fenômeno. Então, e nas ordens, todas elas a gente tem isso, né? O cara que quer ver o fenômeno, quer ver a força, quer mexer objetos com a mão, com a cabeça, enfim, né? Então, o cara que quer manipular mentes fracas, que nem o Jedi lá, a gente tem esses dois tipos de buscadores. E a gente tem que aprender a lidar com ambos, né? A gente tem que aprender a lidar com ambos e respeitar ambos dentro de cada um, porque cada um tem suas limitações, né? E às vezes a gente tem muito espelho nos outros. Mas o antagonista, respondendo, Robson, bem objetivamente, o antagonista, ele é baseado num personagem da vida real, de um caso policial que eu cobri como jornalista, lá no começo do século XXI, lá em 2002, e eu me baseei nesse cara para criar o antagonista ideal. Ele não tem assim um antagonismo mais mitológico, então tal qual o cara que vive 400 anos, tal. Ele não é tão mitológico quanto a mistura entre Cagliostro e aquele outro iniciado da sua região aí do sul. Não, ele não tem esse antagonismo. Ele é um antagonismo mesmo porque ele é o oposto, ele está no lugar oposto e as energias opostas, quando se tocam, elas dão curto, né? E aí o conflito acontece, né? E eu não sei se entendi bem, você parece que me mencionou que existem três lados nessa disputa. É um lado que é o bem, um lado que é o mal, e parece que você mencionou, eu não sei se eu entendi direito, um lado que só quer ver o circo pegar fogo, é isso? Exato, tem também. Tem também. Isso é uma coisa assim que quem não conhece aquele irmão que vai lá num outro irmão e bota uma pilha no cara, aí depois vai lá no outro, bota uma pilha, os dois começam a brigar e ele fica olhando e dando risada. Isso acontece de monte, é que nem aquele desenho do pica-pau dando porrete, né, para os caras se bater. Tem muito irmão que faz isso. Muito irmão que faz isso. Não, isso aí é Então, só em também é ficção, uma. isso não existe, viu? Isso é isso aí é romance. Isso é a história da Na vida escola real, isso não rola, pública. cara. Tá? Toda confusão é essa. Essa é a Sempre tem o cara mitologia. que quer pôr fogo e coloca todo mundo para brigar. Nunca aparece na sala da direção. Esse Isso me lembra, Rodrigo, uma piada que é muito popular aqui no Sul, que tem um baixinho que entra num bar lá, bate na mesa e diz: quero saber se tem algum valente aqui querendo brigar contra o valente. Todo mundo olha pro baixinho, ele dá outro soco na mesa e diz: eu quero saber que tem um valente querendo brigar contra o valente. Aí eu levanto um grandão lá: eu quero. E ele: muito bem, já temos um. Eu quero saber se tem outro valente aqui querendo brigar contra o valente. Porque ele queria ver o cara brigando. É por aí, né? Então, tem gente que assim, por incrível que pareça, e eu circulo no meio político, eu trabalho no meio político, então eu vejo isso muito também, muito também, de gente que... Eu gosto muito da Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos mostra muitos temperamentos que a gente vê na sociedade. Então, e tu lendo ali, tu começa a identificar, mas isso aqui me lembra fulano. Essas metáforas são fantásticas, né? Foi o que me inspirou também, né? Metáforas. Muito bom, muito obrigado. assim, você não cansou de vender seu livro, né? Depois dessa aí do antagonista aí, essa parte final, nossa, top demais. Só que, infelizmente, nós temos que encerrar aqui. Aí eu gostaria de chamar o pessoal para as considerações finais. E, Robson, considerações finais. Bom, romances são sensacionais. Zanoni foi um dos que me impactou muito quando eu li, quando eu era mais jovem. E até tenho que recomprá-lo, porque o meu ficou no Brasil. E, assim, é muito bom saber que ainda há romances iniciáticos sendo lançados, porque realmente é uma literatura escassa e que acaba
sendo muito necessária para quando você quer apresentar, principalmente para as novas pessoas, né? Para essa nova geração, mistérios antigos. Então é uma forma muito gostosa de você apresentar. Eu mesmo fui apresentado a Zanoni, Adonai, quando eu era bem jovem e assim, é o tipo de literatura muito boa para quem está querendo ser introduzido nos mistérios. Então, pessoal, vocês que estão querendo aí conhecer um pouco mais do que é magia, do que é esse mundo esotérico, dá uma lida no romance iniciático, vai ser muito produtivo para vocês. E fica a dica aí, ó, já temos um ambientado no Nacional. Robson, essa sua consideração final, assim, me veio na cabeça que no nosso rolê aqui tá faltando romance iniciático. A gente devia ter mais. O Diego parece ter escrito outros. Então, pessoal, procurem. André Correia, considerações finais. Né, falar sobre romances iniciáticos escritos em território nacional. Vale citar também Zé Rodrigues, que escreveu a trilogia do Templo, que é muito boa, né? Agora, com essa daí, acabei de seguir, você tá ouvindo você falar, já fui seguir você no Instagram aqui, depois eu quero falar com você sobre os seus livros. Fantástico, fantástico. Já que você citou Jedi, né, falou da influência, eu quero fazer essa menção aqui. Comprem o livro, tá? E se você quiser saber um pouco mais sobre bruxaria e paganismo, Conexão Pagã no YouTube e no Instagram, é isso. Beijo para vocês, Diego. Valeuzão por hoje, cara. Será que a gente vai ver o Diego Frasen no Conexão Pagã? Será? Ulisses Massad, considerações finais. Diego, cara, assim, parabéns. Eu acho que pelo que você introduziu, assim, deu aquele gostinho de querer saber mais sobre essa história. Como mencionado, né? Romances iniciáticos são muito gostosos de ler, né? O André comentou a respeito da obra do Rodrigues, eu tive a oportunidade de ler. Então, você pega são 3 livros, 3 calhamaços de letras pequenininhas, sem ilustrações, assim, e você devora aquilo, cara, que é gostoso de ler, né? Então, eu acredito que o livro do Diego, aí, pelo que ele está falando, vai ser algo que também você vai pegar e vai tentar devorar, porque eu já estou curioso para saber mais sobre a história. Cara, parabéns e legal aí saber do que você tem produzido aí. São vários livros, e saber que tem um aí que é um de excelência seu. Muito bom. Diego, considerações finais. Bom, vamos lá então. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pela oportunidade, por esse bate-papo, por poder divulgar essa obra. Eu lembro que eu escrevi um outro livro, que é o Tempora Austin, né? Depois eu acabei fazendo uma reedição e colocando ali no Clube de Autores uma reedição ampliada. Porque a crítica que a minha mulher fez, e a minha mulher ela é bom por causa disso, ela fez assim, tu passou muito tempo como repórter policial, tu parece que tá descrevendo ocorrências policiais, tu tá muito formal, tu tem que ser mais solto, mais literário e tal. E realmente, eu vi ali que eu peguei o Tempora Austin com 130 páginas, fiz uma reedição de 300, fazendo uma coisa mais legal, mais romântica, né? E menos enxuta, que nem jornalista, que é mania de jornalista. E esse livro eu acabei fazendo todo ele assim. Então, eu gostei muito do resultado final. Como eu falei, para mim, assim, o melhor livro que eu escrevi até hoje é esse. Espero escrever outros melhores no futuro. Eu já falei que estou com 2 projetos legais. Um que o pessoal me pediu a sequência do Tempora Austin, né? Que eu deixei o final em aberto. E estou pensando se eu vou fazer. E o outro é Os Agentes do Binário, né? Que é um romance distópico, que também é um desafio que eu vou fazer, porque eu já fiz um livro no presente, fiz um no passado, agora vou fazer um no futuro. Então vai completar essa trilogia. Mas obrigado de coração. Quem quiser comprar o livro está lá no ICLEP e no Clube de Autores. É só procurar pelo título Pedra Oculta ou pelo meu nome lá, vai aparecer na opção. E também vai estar o link aqui. E também
Se você quiser, também pode seguir o meu canal lá no YouTube, Maçonizando. Toda semana tem vídeos novos sobre maçonaria. E a gente está com uma aceitação bem legal também. Entrevistas, vídeos novos. Ontem a gente fez uma entrevista bem legal sobre a Ordem de Molay. Então tem um monte de coisa legal. E fica o convite para o pessoal curtir, compartilhar e seguir o canal. E os livros estão à disposição. Muito obrigado a todos. E de coração, desejo que vocês tenham um ótimo resto de semana. Que o grande arquiteto do universo abençoe os passos de todos nós. E muito obrigado. Nada mais a dizer além de gratidão. E vou agradecer a todos que estiveram aqui conosco durante essa entrevista fantástica. Sim, muito obrigado, Consciência. A Consciência está me lembrando que eu tenho que falar sobre a revista Hermetismo, que se você entrar aqui no catarse.me/TDC, você vai estar assinando e vai estar fazendo parte de um grupo que tem muitos cursos básicos daquela parte que você precisa do alfabetismo, da alfabetização do ocultismo, e cursos mais avançados com o Robson aí sobre grimórios, outras coisas, cursos de tambor com o André de Enoquiano, com Ulisses. Então, é um grupo fantástico. Tem grupos no Telegram com um pessoal bacana que vai te ajudar, além de, é claro, de ajudar o grupo Infância Azul. Então, para a consciência, espero que me lembre de falar tudo. Eu acho que eu esqueci do Simpósio Sofia, eu não sei quando isso vai subir, e se for antes, entre lá, vai encontrar com a gente. Se for depois, espero que tenha encontrado com a gente lá no simpósio, que a gente vai dar um abraço, como o André costuma oferecer, o abraço dos outros aí para todo mundo, do patrocinador dele. Estaremos lá abraçando todo mundo. Olha só, sinais de ordem aqui no nosso grupinho. E para aqueles que ficaram até aqui, vamos dar um joinha, vamos curtir aqui o canal, vamos nos inscrever e falou, pessoal!